Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Você não sabe o quanto eu gosto de vir visitá-la. Olivia olhou para o homem que era o diretor do orfanato. E o senhor também é sempre bem-vindo. Ela carregava 2 sacolas grandes nas mãos. A garota sempre trazia muitos presentes para as crianças. Hoje ela tinha vindo para agradar as crianças. Eu vou com meus favoritos, disse ela e entrou no prédio. Sim, seguida por um homem. Ele conhecia essa garota há muito tempo. No começo, ela lhe pareceu estranha, mas depois, quando ele a conheceu melhor, percebeu que ela estava apenas infeliz. Olá, caminhou a garota do grupo até as crianças. Olivia havia chegado, elas correram até ela e a abraçaram. Às vezes, as crianças a amontoavam no chão, mas isso só tornava tudo mais divertido. Vejam o que eu trouxe para vocês. Ela colocou as mãos nos bolsos e de lá tirou as palmas das mãos cheias de pequenos doces. Viva! Gritaram os pequenos. Houve muita paz e alegria durante sua estada lá. A menina até tentou conseguir um emprego na instituição, mas algo a atrapalhou. No início, não havia vagas e seu treinamento não era adequado. Mas Olivia gostava de vir estar com as crianças. Olivia, você gostaria de entrar antes de ir embora? O diretor fez uma pausa. Tudo bem, ela olhou para ele e sorriu. Victor não era velho, mas também não se podia chamá-lo de jovem. Olivia se lembrou da primeira vez que o viu. Ele a olhou como se ela fosse louca. Mas para ele, como para os outros, Olivia não prestou atenção. E mais tarde, quando eles se conheceram um pouco melhor, o homem percebeu que era apenas um escape. Você vai comer? Olivia olhou para a amiga, elas trabalhavam na contabilidade. Não posso, não tenho tempo, ela se afastou do monitor. Com o dia inteiro pela frente, Maria não queria ir sozinha. Ok, Olivia deu outra olhada nos números, pousou a caneta na mesa e se levantou da cadeira. Ainda bem, sua amiga se alegrou, ela não teria mais que comer sozinha. Elas saíram, chegaram à cafeteria mais próxima e pegaram uma mesa. É tão bom estar do lado de fora e nós temos que nos sentar neste escritório e trabalhar, disse Maria e olhou pela janela. Sim, Olivia estava pensando em outra coisa. Ela olhou ao redor, havia muitas pessoas almoçando, assim como as meninas. De repente, seus olhos se fixaram em algo, mas Olivia não percebeu o que era. Quando ela percebeu que um jovem estava olhando para ela, alguns segundos haviam se passado. Ela desviou o olhar, mas era tarde demais, ele estava indo em direção à sua mesa. Olá, o rapaz se aproximou de seus amigos. Oi, Maria olhou para ele com surpresa, ninguém nunca havia se aproximado deles para almoçar antes. Jack puxou outra cadeira e se sentou à mesa com elas. Maria, e esta é Olivia, ele apontou para a amiga. Prazer em conhecê-la, o jovem olhou para a garota. E nós, sua amiga também desviou o olhar dela. Você olhou tanto para mim que achei que nos conhecíamos, mas não me lembrava de onde, então decidi me aproximar de você. Ela se virou para Olivia. Desculpe, eu só estava pensando, fiquei presa, ela corou. Uau, estou sentada aqui, comendo, e eles têm tanta paixão, imperceptível, disse Maria indignada. Está tudo bem, sua amiga estava muito envergonhada. Eles vão se conhecer melhor e depois vão se casar. Parece que tudo aconteceu na frente de seus olhos e você não percebeu nada. Maria sentou-se para conversar, mas ninguém a ouviu. Por que está me olhando desse jeito? Olivia não conseguia mais suportar o olhar do jovem. Não sei, você tem olhos lindos, ele disse a ela. Obrigada, ela tomou um gole do chá, que era o último que restava na xícara, e se levantou. Você já está indo embora? Ele seguiu o exemplo dela e também se levantou. Como assim? Estamos indo embora, eu ainda não terminei. Maria olhou para o prato. Bem, termine de comer, eu espero por você lá fora. Olivia se dirigiu para a saída. Ela percebeu que o jovem não iria embora sem mais nem menos, por isso não queria estressá-lo. Mas Jack não ia deixá-la para trás, ele estava seguindo Olivia.
Espere, ele alcançou. O que mais? Acho que já mostrei que não quero sair com você. Ela olhou nos olhos dele. Por que estava me olhando daquele jeito, então? Ele ainda não conseguia encontrar uma resposta para essa pergunta. Olha, eu tenho muito trabalho. Estou carregada todos os dias. Eu me virei. Meu cérebro decidiu descansar. Eu pensei sobre isso. É por isso que eu parei de olhar para você. Olivia explicou novamente. Aqui, ela estendeu um pedaço de papel. O que é isso? Ela olhou para ele. Meu número de telefone. Para o caso de eu ter sorte e você me ligar, o cara sorriu. Aqui estou eu. Maria saiu da loja. Adeus, Olivia se despediu de seu novo conhecido. Ela pegou o número dele, mas não ia ligar para ele. As moças voltaram para o escritório, cada uma fazendo seu próprio trabalho. Que tal um chá? Maria sugeriu depois de algumas horas. Ok, Olivia concordou, os números estavam piscando na frente de seus olhos, então ela precisava de uma distração. Quer me contar sobre isso? Elas se sentaram com as xícaras nas mãos. Sobre o quê? Olivia não entendeu. O que ele disse a você na rua? Perguntou sua amiga. Você gostou dele? Olivia riu, percebendo que havia situações como aquela. Sim, ela desviou o olhar. Ok, aqui, ela lhe entregou o número de Jack. Esse é o número dele? Maria não conseguia acreditar. Sim, a garota sorriu, estava feliz por fazer algo bom para aquele que era seu amigo desde a infância. Mas ela ainda não sabia exatamente o que tinha acabado de fazer. À noite, as meninas foram para casa, elas também moravam juntas, porque em uma cidade estrangeira era mais fácil alugar um apartamento como aquele. Você vai ligar? Maria tinha o telefone em suas mãos. Não sei, apenas se encontre em algum lugar longe de mim. Olivia percebeu que nada daria certo enquanto ela estivesse por perto. Não tenho medo, disse ela com orgulho. Eu tenho, Olivia respondeu com uma risada. Elas jantaram e seguiram com seus afazeres. Maria saía nos fins de semana e elas frequentemente passavam um tempo separadas. Você não vai nem perguntar? Ela fez uma pausa na porta. Não, porque não estou interessada, disse ela. Bem, Maria ficou ofendida. Ontem ela ligou para Jack e disse que iria à boate no sábado. Ele ficou animado e disse que não se importaria de relaxar também. Ela estava tão feliz, mas não havia ninguém com quem compartilhar isso. Ela caminhou pela calçada, com uma música tocando em sua cabeça que Maria repetia constantemente. Ela viu Jack esperando por ela. Olá, ele se aproximou e lhe deu um abraço. Por que você está sozinha? O jovem estava confuso. Com quem eu deveria estar? Ele percebeu que ela se referia a Olivia, mas fez uma cara de bobo. Ok, vamos lá. Ele pegou a mão da garota e eles entraram. Os jovens se dirigiram ao bar, onde pediram seus coquetéis. E então Maria foi dançar. Por que você está sentado aqui, tão triste? Ela se aproximou de Jack algumas vezes. Apenas, não Olivia. Ele olhou para a entrada, como se estivesse esperando que Olivia entrasse ali agora. Por que você concordou em vir comigo, então? Ela não entendeu. Achei que você viria com um amigo, admitiu ela. Por que você não trouxe uma amiga? Maria estava tagarela depois do coquetel. Você veio para dançar? Ele olhou para a moça. Sim, ela assentiu. Venha dançar, eu não estava mais feliz por ter aceitado. Maria saiu, Jack a seguiu. Ele queria pedir outra coisa, virou-se e viu que havia um telefone no balcão. Ele olhou e havia uma foto de Maria e Olivia na tela. O jovem percebeu que essa era a sua chance. Ele rapidamente entrou em seus contatos, encontrou o número que precisava, transcreveu e colocou o telefone de volta. Maria, ele chamou a garota. O que foi? Ela respondeu alegremente. É melhor eu ir embora, disse ela, e mostrou a ele que havia deixado o celular para trás. Ok, tchau, é chato ficar com você mesmo. Ele voltou, onde encontrou alguns novos conhecidos. Jack foi para casa,
O telefone estava queimando em seu bolso. Ele queria ligar para a garota, mas não podia fazer isso de uma só vez. Ele discou o número e esperou que Olivia atendesse. Alô, ele ouviu o telefone tocar. Alô, eu estava um pouco preocupado. Quem está falando? A garota estava irritada. Olivia, você não me reconheceu, sou eu, Jack. Ele percebeu que eles só haviam se falado uma vez, ela poderia não se lembrar da voz dele. Imagino que não, era audível que ela não tinha intenção de falar. Olha, não desligue, Jack implorou. Fale, ela estava disposta a ouvi-lo. Por que você é tão negativa? Ele não entendeu. Eu não sei, Olivia pensou consigo mesma naquele momento. O que ele havia feito a ela para que ela estivesse fazendo isso com ele? Talvez pudéssemos nos encontrar e conversar. Ela esperou por uma resposta positiva. Tudo bem, mas não hoje, concordou a garota. Olivia desligou o telefone, sentou-se no sofá e pensou nas palavras dele. Ela nunca havia se comunicado com ninguém em sua vida tanto quanto com ele. E então a garota pensou que poderia ser porque ela havia chamado a atenção dele, não ele. Mas, por outro lado, ele havia se aproximado deles, não havia? Ela decidiu que, assim que Jack marcasse um encontro com ela, ela o aceitaria. Olivia, ela ouviu a voz de Maria. Sim, ela olhou para cima. Eu já liguei para você 3 vezes, onde você está se metendo? Jack me ligou, você deu meu número a ele? Olivia olhou para ela. Não, Maria se lembrou de quando eles estavam juntos. Onde ele conseguiu isso então? A garota não conseguiu explicar. Bem, tudo bem, isso não importa agora. O que ele disse? Ela perguntou à amiga. Ligou para nos encontrarmos, respondeu Olivia, olhando para ver qual seria a reação de Maria. A garota não queria brigar com ela por causa de um jovem. Tudo bem, ele é um chato, ela percebeu porque estavam olhando para ela daquele jeito. Tudo bem, Olivia concordou, pois estava pronta para conhecer o rapaz. Oi, ela ligou no dia seguinte. Oi, a mente de Olivia não estava mais tão Olivira quanto estava há alguns dias. Você está pronto para falar comigo? Ela se apressou para encontrá-lo. Ok, vamos sair no fim de semana, ela finalmente cedeu. Feliz em ouvir isso, eles se despediram e ele desconectou. Após a ligação, o humor de Olivia melhorou. Eu não entendo você, amiga, você não quer vê-lo e falar com ele, e então, tão feliz depois de falar com Jack, Maria caminhou ao lado dela. Não sei o que está acontecendo, admitiu a amiga. Ao chegarem em casa, Olivia começou a pensar sobre onde o jovem a convidaria e o que ela vestiria. Também era importante saber sobre o que eles conversariam. Com esses pensamentos, a garota foi para a cama. Você ligou? Perguntou Maria no sábado de manhã. Não, Olivia verificou seu telefone. Bem, eu tenho que ir, ela estava indo para algum lugar pela manhã. Ok, tchau, Olivia estava na cozinha se preparando para o café da manhã. Boa sorte, sua amiga lhe deu um beijo de despedida. Assim que ela fechou a porta, o telefone vibrou. Alô, ela pegou o telefone e a tela exibiu o nome da pessoa com quem ela sairia hoje à noite. Uau, não havia nem mesmo um tom de descagem, ela ficou maravilhada. O telefone estava bem ali, pensou ela, Jack está prestes a pensar que ela não podia esperar que ele ligasse. O que está fazendo? O homem estava simplesmente interessado. Ao tomar o café da manhã, a moça olhou para os ovos mexidos e o café sobre a mesa. Como eu gostaria de estar ao seu lado agora, disse ela sonhadora. Pare com isso, Olivia nunca gostou desse tipo de conversa. Eu me calei, com medo de que ela passasse da graça à raiva novamente. O que você queria? Ela o lembrou de que era ele quem estava ligando. Para falar sobre esta noite, ele, por sua vez, lembrou-a de que eles tinham um encontro esta noite. Sim, eu me lembro, onde vamos nos encontrar? Ela queria comer e ir ao banheiro. Já que você e eu ainda não temos nada em comum, vamos àquela lanchonete onde nos conhecemos, ele propôs. Ok, estarei lá às 6, ela esperou que ele se despedisse e finalmente a deixasse tomar o café da manhã.
Você está com raiva? Eu não ia ficar. Jack, se eu não tomar meu café agora, não só vou ficar brava, como vou ficar brava, Olivia disse a ele diretamente. Entendido, até mais tarde, ela desligou. Durante todo o dia, a garota esteve se limpando. Primeiro ela tomou um banho, como queria, e depois colocou algumas máscaras no rosto. A garota sentou-se em frente ao espelho, olhou para si mesma e pensou em como se maquiar hoje, ou melhor, como não se maquiar. Olivia se levantou e foi até o guarda-roupa. Ela havia passado tanto tempo se preparando para nada, havia tantos pensamentos. No final, ela acabou colocando um vestido simples, com o qual se sentiria confortável. Olhou para o relógio, ainda faltava 1 hora para as 6, mas Olivia decidiu ir àquela cafeteria, sentaria lá e pediria alguma coisa. O lugar estava cheio de gente, talvez porque era um dia de folga e todos queriam relaxar. Você já está aqui? Ela não esperava por isso, então se assustou. Sim, ele se virou e viu Jack. Desculpe tê-la assustado, ele se sentou na cadeira em frente a ela. Não, tudo bem, eu só não estava esperando você tão cedo. Olivia não conseguia se acalmar. Você já pediu alguma coisa? Ela viu que não havia nada na mesa. Ainda não, era verdade, o garçom ainda não havia chegado até ela. Ótimo, então vamos pedir juntos, ela ficou feliz. Bem, o garçom finalmente se aproximou deles e lhes serviu o cardápio. O rapaz e a moça escolheram rapidamente o que queriam pedir, sentaram-se e esperaram que tudo fosse levado até eles. Talvez um pouco de vinho? O rapaz se atreveu a sugerir. Talvez, pensou Olivia, e isso a relaxasse. Jack se dirigiu ao bar, sem esperar que ninguém mais se aproximasse deles. Quando tudo estava na mesa, o jovem serviu vinho em taças, querendo brindar por ter conhecido uma garota tão bonita. Você me envergonha, Olivia corou. Eu me lembro que você falou comigo de forma diferente antes, ela piscou. Não sei por que fiz isso, ela piscou. Eu não sei por que fiz isso, ela não disse o que pensava sobre isso. Ok, vamos falar sério, então, no café, eu gostei de você, muito mesmo, ele olhou para a garota, e ficou feliz por ela estar agora com ele ao seu lado, e não fugindo para outro lugar. Eu estava de olho em você por algum motivo, Olivia sorriu. Talvez possamos tentar começar um relacionamento. Ela se arriscou e decidiu perguntar a ele do nada. Do nada? Ela não esperava uma reviravolta dessas. Bem, o que você esperava? Jack sorriu. Certo, sugiro que conversemos primeiro e depois veremos, concordou Olivia. Eles ficaram ali sentados até a hora de fechar, Jack contando a ela quem era e de onde vinha, e Olivia contando a ele sobre sua vida, embora não fosse tão interessante quanto a dele. Você não precisa me demitir, disse ela quando estavam do lado de fora. Por quê? Ele se perguntou, já que tudo estava indo bem. Ele se perguntou, já que tudo estava indo tão bem. Posso chamar um táxi? Ele olhou em volta. E eu a levarei para passear, veja como o tempo está maravilhoso. Ele se aproximou dela e apoiou o cotovelo em seu braço. Bem, a garota não se importou em passar mais alguns minutos com ele. As ruas estavam praticamente desertas, os jovens caminhavam lentamente, conversando sobre o que tinham acabado de ver. Olivia se deu conta de que já havia passado por essa rua muitas vezes, mas nunca havia percebido que ela poderia ser tão romântica. Há um arco sob o qual seria interessante tirar uma foto, e algumas lanternas do outro lado. Nunca imaginei que fosse tão bonito, disse em voz alta o que estava pensando. Você é engraçado, o cara riu. Claro, e você está falando sério, eles zombaram um do outro. Então eles chegaram à casa onde a garota morava. Eu não vou pedir para você me visitar, ou então tem a sua amiga Maria, ele fez cara feia. Por que você é assim? Ela não entendeu. Da última vez, quando ela me convidou para ir ao clube, pensei em ir com você, então aceitei, ela divulgou. Tudo bem, vocês serão amigos, ela é legal, disse Olivia e saiu pela porta. Jack também foi para casa, feliz por ter conseguido ir com ela. E aí, Maria estava esperando por ela, sentada na cozinha, comendo alguma coisa. Ótimo, Olivia se divertiu muito.
Vejo que está derretendo. A amiga dela queria mais detalhes. Concordamos em conversar um pouco e depois decidir o que fazer, ela admitiu. Vejo que você já decidiu tudo por si mesma. Marie estava desinteressada. Foi para o quarto, onde desmontou o sofá para ir para a cama. Então, por que ela estava tão brava com ele? Olivia se perguntou. Ela também estava arrumando a cama. Ela não queria ouvir o ranho-rosa em que sua amiga estava pensando. Naquela noite, Olivia sonhou com seu novo namorado. Ela e ele estavam sob o mesmo arco e se olhavam. De manhã, Olivia estava em um belo humor oliveriano. Ei, amor, quer um café? Gritou um amigo da cozinha. Sim, agora, ele mesmo veio. Bem, como você dormiu? Maria olhou para o vizinho. Bem, e pare de me provocar, disse ela. Hoje não havia necessidade de ir a lugar algum, então as amigas concordaram em passar o dia inteiro em casa, para finalmente fazer uma faxina geral. Vá, Maria acenou com a cabeça para o quarto, onde o telefone da amiga vibrou e o nome de Jack estava escrito na tela. Obrigada, disse ela, e foi falar com o jovem. Alô, disse ela quando Olivia atendeu o telefone. Bom dia, ela ficou feliz ao ouvir aquela voz. O que você vai fazer? Perguntou Jack. Limpeza, admitiu a moça com sinceridade. Precisa de minha ajuda? Ele queria conhecê-la por qualquer motivo. Vamos lá, a garota nem ia pedir permissão à amiga, pois sabia que Marie e Jack teriam de entrar em contato. Não vou demorar, prometeu o rapaz. Quando a campainha tocou e Marie foi abrir a porta, ela ficou surpresa ao ver um enorme buquê de flores na porta. Acho que é Olivier, ela tentou ver o Jack por trás dele. Ei, me ajude, pediu o garoto. Agora, ele pegou o buquê. Por quê? Olivia se aproximou deles e olhou para as flores. Por amor, ele lhe entregou o buquê e a beijou. Mimimi, Maria fez uma careta, não gostando nem um pouco do rolo chamativo. Seu amor, pegue-o e leve-o ao cartório, e o que é isso? Vamos, vai ter uma festa na sua rua, ela abraçou a amiga. Durante todo o dia, o trio limpou o apartamento. Jack pegou os tapetes que haviam sido jogados na rua e os colocou lá. As meninas esfregaram as janelas e o chão. Quando tudo ficou pronto, Jack propôs uma comemoração. Todos foram juntos a um café ao ar livre no centro da cidade. Sim, você é normal, mas no começo parecia entediado, disse Maria enquanto comia seu sorvete. Você também, respondeu Jack com uma risada. Olivia se sentou ao lado dele e ele pegou sua mão. Daquele dia em diante, os jovens estavam sempre juntos. Jack corria para o trabalho dela à tarde para encontrá-la lá. Ele sempre tinha surpresas para ela. Maria, preciso falar com você. Eu estava sentado na cozinha com um amigo. Do que se tratava? Ela estava cozinhando alguma coisa. Jack e eu estamos juntos há 6 meses e eu gostaria de morar juntos. Olivia está querendo falar sobre isso há anos. Está sugerindo que eu me mude do apartamento? A garota se virou e pareceu confusa. Não, Jack está me chamando em sua casa, ele não a olhou nos olhos. Aqui está uma para você, Maria colocou a colher no chão e sentou-se em frente à amiga. O apartamento é pago com 3 meses de antecedência, viva, e então, de alguma forma, você vai. Olivia estava envergonhada, como se estivesse deixando a pessoa com quem estiveram juntos por tanto tempo. Ok, faça o que quiser, Maria. Por um lado, percebeu que se isso tivesse acontecido com ela, teria feito a mesma coisa. Você não vai se sentir ofendida? Olivia se aproximou dela. Não, está tudo bem, só estou triste. Elas se abraçaram. À noite, Jack chegou para arrumar as coisas de sua amada. Ele estava feliz que as meninas tinham resolvido as coisas amigavelmente. Você ainda não pensou em me responder, não é? Olivia e Jack estavam em seu apartamento, eles não iriam mudar nada hoje, seriam apenas os dois. O que você quer dizer com isso? Ela levantou a cabeça para poder olhar para o amante. Sobre o pedido de casamento, Jack havia pedido em casamento há 1 mês, ele havia comprado e lhe dado um anel,
mas ela havia hesitado por algum motivo. Qual era a pressa? Ela não entendia. Lembre-se, quando eu o convidei para sair, você disse a mesma coisa, ela o lembrou. Tudo bem, vamos fazer isso no verão, ela não queria tocar no assunto. Tudo bem, o rapaz se acalmou quando ouviu os termos concretos. Ele havia começado uma vida séria e adulta que Olivia ainda não tinha tido. Ela só tinha sido amiga de rapazes antes, mas eles nunca tinham morado juntos. Quero redecorar um pouco a casa, disse Olivia a Jack. Não se preocupe, está tudo em suas mãos, se precisar de alguma coisa, é só pedir. Eles eram jovens e felizes. Olá, Olivia vinha trabalhar todos os dias de bom humor, Maria estava feliz por sua amiga. Quando posso ir ao seu casamento? Sua amiga havia lhe perguntado várias vezes. Eu disse verão, Olivia não gostava que todos lhe perguntassem isso. Ok, verão era verão, sua amiga não a incomodava mais. Jack também ainda estava trabalhando. Agora ele saía de casa todos os dias depois do delicioso café da manhã que sua futura esposa havia preparado para ele. Ele estava esperando que o tempo quente chegasse para poder começar a trabalhar no casamento. Maria o ajudará? Ele perguntou a ela quando já haviam decidido a data. É claro que ela estava ocupada arrumando a roupa. Olivia, posso lhe perguntar sobre seus parentes, por que você nunca fala sobre eles? Jack queria perguntar isso a ela há muito tempo, mas nunca tinha encontrado tempo. E agora, pouco antes do casamento, Olivia tem um momento. Não quero falar sobre isso, ela deu as costas para ele. Querido, eu não me importo, apenas me diga, algum de vocês vai ao casamento? Ele estava tentando arrancar a verdade dela de todas as formas. Jack, quando chegar a hora, eu lhe contarei tudo, gritou ela. Faltando um mês para a celebração, Maria e Olivia foram à loja. Mais uma vez ela perguntou sobre seus parentes, a garota reclamou com a amiga. E quanto a você? Elas entraram no salão de noivas. Nada, como sempre, deixaram a resposta, naquele momento as moças estavam lá dentro. Que bom, Maria já havia se esquecido do que tinham acabado de falar. Sinto que não vou escolher, admitiu Olivia. Por que não? Ela não entendia. Se havia 2 ou 3 modelos, e aqui, ela gesticulou com as mãos, apontando para os vestidos. Olá, uma mulher apareceu, pronta para ajudar. Elas começaram a escolher e a experimentar, segundo, terceiro, todos eram lindos. Não, eu não consigo fazer isso, disse Olivia. Veja este aqui, a mulher puxou outro vestido. Um é mais bonito que o outro, a futura noiva quase chorou. Estamos aqui há 4 horas, sua amiga olhou para o relógio. De qual você gosta mais? Olivia decidiu dar tudo de si para a amiga. Este aqui, ao que parece, Maria foi até o vestido e cutucou o primeiro que encontrou. Ok, ela olhou para o assessor. Não me importo, ela deu de ombros. As compras estavam feitas, o vestido tinha que ser deixado para ser costurado. As amigas saíram, decidiram sentar-se um pouco em um café. E os parentes? Maria se lembrou do que haviam conversado antes de começarem a escolher os vestidos. Não quero falar sobre isso, Olivia decidiu fazer um pedido. Como você está? Jack a recebeu em casa. Bem, o vestido está escolhido, embora tenha levado muito tempo, confessou. A garota estava um pouco animada, mas não demonstrou isso a ninguém. Jack voltou a tocar no assunto dos parentes. É difícil para mim falar sobre isso, admitiu a moça. Bem, mas eu acredito que entre marido e mulher não pode haver segredos. Ele se sentou ao lado dela e a abraçou. Pegue um pouco de valeriana, Olivia pediu ao seu futuro marido, pois sabia que ele iria rugir. Agora, ele foi até a cozinha, pegou o armário de remédios e ficou surpreso com o fato de Olivia não ter dito nada por tanto tempo e ter tomado ele mesmo. Obrigada, a garota pegou o frasco, despejou em um copo e olhou para Jack. Você está pronto? Perguntou ela. Sim, em algum momento eu terei que lhe contar tudo, eu estava prestes a chorar. Mesmo que seja ruim, não vou deixar de amar você. Jack colocou o braço em volta de Olivia para apoiá-la. Quando eu nasci, eu tinha um pai e uma mãe.
Tínhamos uma vida boa, meus pais se amavam, mas 3 anos depois minha mãe estava grávida novamente. Todos estavam esperando a chegada do bebê. Eu estava tão animada por finalmente ter uma irmãzinha. Olivia parou de falar, suspirou e se virou para a janela. Achei que você fosse começar a me contar como seus antepassados eram alcoólatras, como você tinha uma herança ruim e todo esse tipo de coisa. Jack tentou fazer uma piada, mas percebeu que não era apropriado. Mamãe estava se sentindo muito mal. Sim, eu não percebi na hora, mas ela gritava tão alto quando estava no banheiro que chegava a ser assustador. Logo, papai a levou para o hospital e, alguns dias depois, vimos a menina de bochechas rosadas que mamãe nos mostrou pela janela. Olivia sorriu naquele momento. Apesar de ser uma garotinha na época, aquele momento ficou em sua mente. Aconteceu alguma coisa com sua irmã? Jack estava se atualizando. Não, eles tiveram alta do hospital. Agora somos 4 em casa. Ela olhou para o jovem, não queria mais contar a ele. Isso estava lhe dando nos nervos. Está tudo bem, se você não quiser, não vou forçá-lo. Na cabeça do rapaz havia a ideia de que isso era ruim. Agora, ele tomou um gole de água. Papai trabalhava na fábrica. Ele saía de manhã e voltava à tarde, e trazia alguns doces. Mas uma noite, papai não voltou, nós éramos pequenos, então não entendíamos nada, mas mamãe estava chorando. Júlia tinha 2 anos de idade, mas eu e ela consolávamos mamãe quando ela chorava. E depois ficamos com a tia Selena por alguns dias. Ela era amiga da mamãe, gostávamos de ficar na casa dela, então nem choramos. Ela morreu? Jack adivinhou. Sim, percebemos isso anos depois, e então perguntávamos à mamãe por que todos tinham um pai e nós não. Ela começava a chorar naqueles momentos. E quando crescemos um pouco, eles nos levaram ao cemitério, onde meu pai nos observou do monumento, as lágrimas corriam em rios. Não chore, está tudo bem, o jovem apertou contra ele. E então começou uma faixa preta. Olivia continuou, embora falasse entre soluços. Você vai me contar? Era tarde demais para parar agora. Sim, ela assentiu e tomou outro gole de água. Bem, ele não disse mais nada, estava disposto a ouvir. Mamãe estava trabalhando, era difícil para ela, ela se desdobrava para nos sustentar, nós também não percebíamos isso na época. Quando eu tinha 9 anos e Júlia tinha 5, eu queria ir a um parque de diversões. Meu pai havia deixado um carro velho e minha mãe tirou a carteira de motorista para levar a mim e a minha irmã para todos os lugares. De manhã, eu estava histérica, apesar de minha mãe ter me dito que estava muito cansada e que não poderia nos levar lá agora. Mas ignorei suas palavras, batendo os pés, jogando-me no chão e rugindo. Olivia sorriu de satisfação com a lembrança daquele dia. Sério? Os olhos de Jack se arregalaram. Mamãe já estava farta de tudo isso, vestiu Júlia e me disse que estávamos indo embora. Então, nós 3 saímos da entrada da garagem, entramos no carro e fomos embora. Não sei o que aconteceu, mas quando estávamos em uma rua movimentada, o carro derrapou para que ninguém se machucasse, minha mãe parou e batemos em um poste. Olivia começou a soluçar tão alto que Jack ficou com medo por ela. Querida, acalme-se, ele beijou seu rosto, seus lábios. Júlia estava gritando porque foi atingida com muita força, e eu estava estuporada porque vi minha mãe deitada no volante com sangue na cabeça. Então veio a ambulância, veio outra pessoa. Levaram todos nós para o hospital e, de lá, minha irmã e eu fomos para um orfanato. Olivia se virou para Jack, seus olhos procurando algum tipo de apoio. Nossa, coitados, ela não sabia mais o que dizer. Eu estava em choque, e Júlia continuava chorando e chamando pela mãe. Os psicólogos trabalharam comigo e, depois de 1 ano, eu me sentia normal. Mas Júlia não me deixava chegar perto dela e só dizia uma coisa quando nos víamos, em que eu era culpada pela morte de minha mãe. Se eu não quisesse ir ao parque, se eu não estivesse histérica, não teríamos ido a lugar algum. Olivia ficou em silêncio enquanto bebia água de um copo, com os olhos fixos em um ponto e em silêncio. Então, sua infância foi passada em um orfanato? Jack percebeu. Sim, e minha irmã nunca falou comigo até eu me formar. Quando eu era adolescente, ela gritava palavras tão terríveis para mim que eu não conseguia ouvi-las. Quando me formei,
Queria voltar para ela, mas ela não me deixou, disse que fugiria e voltaria para o orfanato. E quando ela se formou, eu a encontrei, mas ela simplesmente fechou as portas na minha frente, ela nem sequer explicou nada, uma menina calma. E agora? Eu estava esperando que o jovem continuasse. E agora que eu e Maria, com quem crescemos juntos, decidimos vir para cá, primeiro estudamos e depois fomos trabalhar. Não vi mais Júlia, ela colocou o copo vazio na mesa. Desculpe, não sabia que você tinha uma história como essa. Ela se levantou, foi até a cozinha e encheu o copo novamente. Está tudo bem, eu já falei sobre isso, não tenho segredos para você agora. Ela encostou a cabeça no peito dele. Vai ficar tudo bem, o tempo cura. Quando isso passar, então Júlia perceberá que não tem ninguém mais querido do que você. Ela tentou encontrar algumas palavras de apoio, mas não conseguiu. Está tudo bem, Olivia garantiu a ele, entrando no banheiro para lavar o rosto. Jack tentou não tocar no assunto da família novamente. Ele só tinha uma mãe idosa, a quem amava e prezava. O tempo passou rápido, Olivia tirou férias do trabalho e o casamento transcorreu sem problemas. Eles convidaram conhecidos e Maria se tornou testemunha, o que a deixou muito feliz. Você está animado? Eles acordaram de manhã e Jack perguntou à moça quem seria sua esposa hoje. Não, disse a moça com confiança. Ótimo, então se arrume. Ela se dirigiu à cozinha. Olivia teve que ir à casa de Maria naquele dia, ainda morando no apartamento que haviam alugado juntos. Jack planejava convidá-la para sair. Tudo correu perfeitamente, os jovens logo estavam no cartório e depois se dirigiram para a sala de jantar, onde aconteceria a comemoração. Por que eu não disse sim antes? Olivia riu, ela era a rainha da noite. E eu lhe disse que sim, ele a beijou. Como Olivia estava de férias e Jack também tinha alguns dias de folga, eles decidiram sair de férias. Com as passagens na mão, eles fizeram as malas e foram para a estação de trem. As férias foram boas para eles, ambos voltaram revigorados e prontos para voltar ao trabalho com novas forças. Olivia, o que é isso? Jack viu o teste de gravidez pela manhã. Venha cá, ela chamou o marido. Ele largou tudo e veio até ela. Sabe, para ser sincera, eu estava esperando que mudássemos o tempo e engravidássemos. Ela abraçou Jack e sussurrou em seu ouvido. Por que sussurrar? Ele se perguntou. Tenho medo de dar azar, e era verdade. Não se preocupe, ainda temos um longo caminho a percorrer, ele a beijou como sempre. Olivia queria muito ter um filho, imaginava como cuidaria dele, andaria com um carrinho de bebê e tudo mais. A garota não contava a ninguém sobre seu sonho, guardava-o para si mesma. Como você está indo? Maria lhe perguntava com frequência. Tudo está indo bem, mas não consigo ter filhos, dizia Olivia com tristeza. Faz apenas um ano desde o casamento, não se preocupe, tudo vai dar certo, garantiu a amiga. Acredito nisso, a garota olhou para ela. Você não quer ir para a casa de sua avó? Maria me perguntou uma vez. Que avó? Olivia não a entendeu. Bem, quem vai lhe dizer o que será e foi, a noiva se perguntou, elas costumavam falar muito sobre isso. Eu não sei, eles eram jovens antes, então era interessante, mas agora a garota estava com medo de descobrir algo ruim. Se você pensar bem, me diga, eu reconheci uma avó muito legal, ela sabe muito, disse Maria. Bem, pensou Olivia, isso nunca aconteceria. Os dias se passaram, mas a tão esperada gravidez nunca chegou. Ok, vamos ver sua avó. Olivia chegou à casa de Maria. Qual é o seu problema? Ela já havia se esquecido dessa conversa. Não sei, algum tipo de desespero. Jack não fala, mas acho que ele também está pensando nisso. A menina está quase chorando. Bem, espere, temos que ligar, para fazer os preparativos, disse Maria. Ela foi até o quarto e pegou um caderno, onde tinha anotado tudo. Ela olhou para ele por um longo tempo e depois voltou. E aí? Sua amiga olhou para ela. Não há telefone aqui, apenas um endereço. Maria lhe mostrou suas anotações. Ok, então vamos lá, Olivia estava determinada. As meninas pegaram um táxi, saíram e esperaram o carro lá.
Nesse momento, o celular de Olivia tocou. Alô, amor, ela viu que era seu marido. Onde vocês estão? Ele continuava ligando e perguntando isso. Não, ele não estava controlando, só queria saber. Estamos com a Maria, ele não se preocupou em trair. Ok, quando você vai voltar para casa? Perguntou Jack. Hoje à noite, Olivia não tinha certeza, então respondeu vagamente. Ok, beijos, ela desligou. Como você se sente? Maria se virou para ela. Sim, Olivia viu o carro dela parar. Elas entraram, deram o endereço ao motorista e partiram. Ela olhou para elas pelo espelho retrovisor. Sim, minha avó mora lá, Maria mentiu para ela, para que ela não pensasse em nada. Elas dirigiram por um longo tempo, cerca de 40 minutos, mas as amigas não perceberam. Durante todo o trajeto conversaram sobre o trabalho, a vida e os namorados de Maria. Talvez eu vá com ela também, disse a garota. Como quiser, Olivia deu de ombros. É um pouco fora do caminho, disse o motorista quando pararam. Obrigada, devolveu Maria. Tenha um bom dia, ele saiu com o carro. Olivia e Maria ficaram olhando ao redor. Aparentemente, havia um vilarejo aqui, mas agora não havia mais nada. Deveríamos ter encontrado a vovó primeiro e depois deixado o carro ir embora, disse Olivia. Ela já estava sentindo um pouco de pena dela. Havia algo de assustador em vir aqui. Havia raízes de árvores saindo aqui e ali, grama alta. Venha, vamos embora. Ela viu um barracão em ruínas ao lado. E, como você acabou de notar, sua amiga se virou para segui-la. Maria estava quase chegando ao portão. Ela tentou abri-lo, empurrou e o portão se abriu. Olá, gritou a garota, mas ninguém respondeu. Maria, você tem certeza de que tem alguém aqui? Olivia estava ficando cada vez mais assustada. Ela percebeu que logo escureceria e o táxi não chegaria. Olhe, eu anotei esse endereço há muito tempo, não sei, ela se virou para a garota. O que você quer? As amigas gritaram ao som de uma voz alta e rouca. Por que estavam tão assustadas, viram uma mulher parada na frente delas. Ela era velha, mas robusta. O que vocês querem? Ela repetiu a pergunta. Viemos ver você. Para ver seu destino, Maria não sabia como dizer isso. Entre, a mulher apontou para a porta da casa. E por que não há mais ninguém aqui? As meninas viram que não havia outras casas na rua. Assustada, a dona da casa simplesmente respondeu. As meninas se entreolharam. Elas entraram na casa, que estava limpa. Do lado de fora, a casa era baixa e pequena, mas por dentro parecia grande. No quarto, a vovó mostrou a Marie, e aqui, ela sentou Olivia em uma cadeira. Em seguida, a vovó colocou as cartas sobre a mesa e olhou para elas por um longo tempo. Você não vai me perguntar nada? A menina ficou surpresa. Sente-se e calhe a boca, gritou ela. Tudo bem, ela ficou quieta. Oh, garota, tudo é negro com você, não há um único ponto positivo no passado. Alguém está guardando rancor, é isso que está causando todo esse problema, disse a mulher. Sim, Olivia assentiu, e nesse momento a mulher à sua frente levou o dedo aos lábios. Você quer um bebê, mas não pode ter um bebê, ela balançou a cabeça negativamente. O que você quer dizer com isso? A garota até deu um pulo da cadeira, pois esse era o único motivo pelo qual ela tinha vindo. Sente-se, a bruxa bateu o pé. Não vou me sentar, não acredito em você. Ela entrou na sala depois de Maria. A escuridão está em você, você precisa se limpar, disse a mulher por trás de suas costas. Maria, chame um táxi, vamos para casa, ela já estava arrastando a amiga de volta. A felicidade virá se você se livrar da escuridão, a avó continuou dizendo calmamente, mas com uma voz forte. Sim, deixe-me ir, Maria soltou os dedos de sua amiga. Desculpe-me, eu estava chorando. O que aconteceu? Eles estavam esperando o carro. Eu não acredito, Olivia quase gritou. Acalme-se, sua amiga não sabia como lhe dar bom senso. Por que você me trouxe aqui?
gritou ela. Você mesma veio aqui, já fazia muito tempo e elas viram o carro chegando. Para não alcançá-las, as meninas foram em direção a ele. Desculpe, Olivia sentou-se chorando no banco de trás, ela não queria dizer nada a ninguém. De nada, Maria também ficou ofendida, o que foi culpa dela. Chegaram à cidade e as meninas foram levadas para casa. Você estava chorando? Jack encontrou Olivia na porta. Não quero falar agora, ela foi para o banheiro. Entendido, ela não incomodou o marido. A garota ficou lá dentro por muito tempo, quando saiu, o marido já estava no quarto. Você vai dormir? Ele perguntou. Sim, ele havia se acalmado. Olivia entrou no quarto, deitou-se na beirada da cama e ficou de costas para o marido. Por que não me conta o que aconteceu? Jack queria saber. Não esta noite, ele estava prestes a chorar novamente. De qualquer forma, Jack percebeu que não conseguiria arrancar nada de Olivia hoje, então desligou o abajur e fechou os olhos. E sua esposa ficou ali deitada, tudo em sua cabeça soava preto em seu sistema, escuridão, 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 essa palavra não saía de sua cabeça. Não estava funcionando, ele teve um sonho em que uma garota estava tentando alcançá-la. Negritude, havia negritude depois disso. Olivia deu um pulo na cama. O que está acontecendo? Jack também acordou. Nada, apenas um pesadelo, ele percebeu que havia chorado enquanto dormia. Vem até mim, ele abraçou sua esposa. Ela ficou deitada até de manhã, ainda sem conseguir dormir. Qual é o seu problema? Maria a viu de manhã no trabalho. Tudo estava normal, a moça estava pálida como uma parede, com olheiras. Vejo que há algo errado com você, disse a amiga. Não se incomode, Olivia se recostou em seu assento. Ok, não vou me incomodar, Maria voltou para a mesa. O dia de Olivia estava desmoronando. Não havia nada que ela pudesse fazer. Quando ela foi entregar o relatório, descobriu que metade dele havia sido contado errado. Ela ficou na frente de sua chefe e a encarou. Olivia, você não está se sentindo bem? Perguntou ela. Não, estou bem, ela percebeu que estava parada em silêncio há vários minutos. Escute, acho que você deveria tirar uma licença médica e fazer um check-up, aconselhou a mulher. Obrigado, estou muito bem, ele pegou seus papéis e se preparou para ir para o quarto. Espere, seu chefe se levantou e se aproximou dela. O que foi? Olivia se virou. Olivia vai passar alguns dias em casa, ela estava preocupada com seus funcionários. A mulher viu que a garota sempre alegre e ágil agora parecia doente. Ok, obrigada, ela agradeceu novamente e saiu do escritório. Ela estava em casa novamente, não queria comer nem beber, e as palavras da mulher idosa da aldeia não saíam de sua cabeça. Por que está sentada aqui? Jack chegou em casa e encontrou sua esposa sentada no parapeito da janela, atrás da cortina. Não estou bem, ela está chorando. O que está doendo? Uma ambulância. Ele a entendeu mal. Não, minha alma está doendo. Ela colocou a mão no peito. Assustado, diga-me onde você estava ontem e o que aconteceu. O homem percebeu que tudo começou exatamente um dia atrás. Maria e eu fomos ao feiticeiro. Olivia estava envergonhada desse ato, ela não queria dizer nada. O que ele disse a ela? Ela não acreditou. É ruim, sua esposa chorou. Está tudo bem, ele abraçou. Ele disse que não podemos ter filhos, ela continuou a chorar. Você acredita em uma avó, vamos ao hospital, vamos fazer um exame, ele a convenceu por muito tempo. Está bem, mas não agora, preciso me ausentar por um tempo. Ela pediu a ele. Foi um acordo e eles se sentaram abraçados. Olivia começou a pensar novamente, ela acreditava nas palavras do marido, que sua avó havia lhe contado todo tipo de coisas. Um mês havia se passado desde aquele dia e a garota quase havia se esquecido de tudo. Agora ela era a mesma de antes. Bem, você está pronta para ir ao médico? Perguntou o marido. Não, ela estava com medo do veredicto final. Ok,
Vamos esperar mais. Jack era paciente, ele ainda amava sua Olivienka mais do que qualquer outra coisa no mundo. Agora, ele e Maria só mantinham contato no trabalho, porque o relacionamento deles tinha azedado por causa da viagem. Olivia tinha a impressão de que a amiga a havia convencido a ir para aquela cidade de propósito. Oi, ela veio para o trabalho. Oi, a amiga sentiu que elas estavam se afastando. Como estão as coisas pessoalmente? Olivia perguntou à garota. As mesmas de sempre, ela deu de ombros. E por que você ainda não tem ninguém? Perguntou Olivia. Eu não saberia dizer, ela não se importaria que alguém viesse encontrá-la. Bem, esqueça, eu não queria levantar uma questão dolorosa com Maria. Mas algum tempo se passou, Olivia chegou em casa, havia comprado muitos mantimentos, queria preparar um delicioso jantar para o marido. A moça tirou o frango da sacola, queria enxaguá-lo com água, mas assim que o pegou, sentiu-se mal, largou tudo e correu para o banheiro. Ela largou tudo e correu para o banheiro. O que está acontecendo aqui? Jack entrou no apartamento. Você não vai acreditar, ele puxou a faixa que já conhecia pelas costas. Gravidez? Ele a encarou. Sim, Olivia estava tão animada que tudo estava tremendo dentro dela. Mas a garota sabia que não podia fazer isso, porque ainda não estava totalmente claro, ela tinha que ir ao médico. Não posso acreditar, amor, ele a abraçou e a beijou. Em silêncio, ela levou o dedo aos lábios. Depois disso, eles foram para a cozinha juntos, Jack cortando e provando tudo, enquanto Olivia marinava e assava. Era tão idílico entre eles. A mulher olhou para o marido e pensou que agora eles teriam tudo exatamente como ela sempre imaginou. Querido, talvez devêssemos assistir a um filme? Perguntou Jack à noite. Vamos lá, fazia muito tempo que eles não tinham uma noite romântica como essa. Um filme que eles tinham visto quando ainda eram apenas amigos era o ideal, lembranças que agora aqueciam seus corações. No dia seguinte, Olivia se ausentou do trabalho, pois precisava ir ao médico. É claro que ela não disse nada a ninguém, nem mesmo Maria sabia que a amiga estava esperando um bebê. A garota caminhou pela rua e pensou consigo mesma que havia dito que o médico bruxo estava errado. Olá, tenho uma consulta marcada. Ela chegou ao consultório do ginecologista. Entre, a mulher lhe mostrou a mão. Ela entrou calmamente na sala de consulta e se sentou na mesa do médico. Do que está se queixando? A mulher olhou para ela. Aqui, ela colocou um teste com 2 listras vermelhas sobre a mesa. Vá em frente, vamos dar uma olhada, ela apontou para a tela. Ok, Olivia sabia que tinha que estar certo. A médica foi até ela, estava fazendo o seu trabalho. Olivia viu franzir a testa. Havia algo errado? A paciente se enrijeceu. Não sei, preciso de um exame físico detalhado, disse ela, e escreveu algo em seu prontuário. Obrigada, adeus. A moça saiu do consultório com um cartão e uma pilha de papéis nas mãos. Havia encaminhamentos para exames e outros médicos. Então Olivia foi para casa, pois queria ver tudo e ler. Em casa, ela se sentiu tonta e ficou deitada na cama até o marido chegar. O que o médico disse? Jack entrou no apartamento. Ele mandou você fazer exames, disse ele. Tudo bem, você vai verificar sua saúde ao mesmo tempo. Ele se inclinou e a beijou. No dia seguinte, desde a mesma manhã, a moça estava no hospital novamente, ela estava trazendo os exames e agora estava na fila para o sangue. Havia muitas pessoas ao redor, conversando sobre alguma coisa. Olivia ficou ouvindo tudo isso por um longo tempo. Em algum momento, devido ao calor ou alguma outra coisa que a estava afetando, ela desmaiou. Todos no corredor sussurraram, começaram a falar e chamaram o médico. Eles levantaram Olivia e a colocaram em um sofá no escritório. Então, o que temos aqui? O homem de jaleco branco pegou os documentos da garota. O que há de errado comigo? Olivia acordou naquele momento, tonta e com náuseas. Estou vendo, você está esperando um bebê, ele olhou para ela. Sim, ela não conseguia focar seus olhos. Eles não a levantaram do sofá, tiraram seu sangue ali mesmo.
Deite-se até se sentir melhor e depois pode ir embora, disse o médico. Obrigada, mas ela ainda não conseguia se recuperar. Olivia duvidava que conseguiria chegar em casa, então ligou para Jack para buscá-la. Ele veio rapidamente e estava agitado. O que havia acontecido? Eles estavam caminhando até o carro. Está tudo bem, ele só ficou um pouco tonto, estava cambaleando. Vamos para casa agora, lá será mais fácil, você pode se deitar, ele era muito carinhoso. Eles chegaram, Jack colocou a esposa na cama, jogou água nela, cuidadosamente, para que ela não se levantasse. A moça ficou deitada até a noite, não se sentia melhor, mas atribuía tudo à gravidez, lembrava-se de como sua mãe era ruim. Como você está? À noite, seu marido chegou. Ele continuava o mesmo, ela olhou para ele. Então, amanhã vamos ao hospital, você se deita para ser preservada, e sem objeções, disse o homem com firmeza. Concordo, pensou Olivia, ela que eles fariam todos os outros procedimentos. Ela ligou para o chefe, contou tudo e percebeu que Olivia sairia de licença a partir de amanhã. Não quero assustá-la, mas os exames chegaram e não estão bons, o médico veio vê-la. O que há de errado com ela? A garota está tensa. Ainda não sei, mas estamos verificando, disse o médico. Depois disso, Olivia foi levada para diferentes salas, ultrassom, sangue novamente, algumas outras máquinas. Ela estava tão exausta que não entendia por que tudo estava dando errado. Teremos que interromper a gravidez, disse o médico depois de um mês. O que, de jeito nenhum, Olivia ainda estava no hospital. Você pode trazer seu marido aqui para que possamos tomar essa decisão juntos? E exclamou ela. Ok, a moça pegou o telefone, ela tinha certeza de que, qualquer que fosse o resultado, Jack não concordaria com um aborto. O marido estava no trabalho, mas, após a ligação da esposa, chegou rapidamente ao hospital. O que havia acontecido de novo? Ele olhou para a criança chorando. Vamos, ela o levou ao consultório médico. Lá, ele repetiu o que havia dito a Olivia. Mas isso não era tudo, ele olhou para o rosto do homem, que estava ficando cinza diante de seus olhos. Por quê? Ele murmurou sem vida. Sua esposa tem um tumor, em tal estado que, se entrarmos em trabalho de parto, ela não viverá muito tempo, disse a mulher com franqueza. Como pode ser isso? O homem também estava chorando agora. Verificamos várias vezes antes de lhe contar, ele colocou os documentos na frente deles. Não posso acreditar, ela olhou para alguns registros que Jack não entendeu. Acredite em mim, a mulher suspirou. Era tarde quando ele chegou em casa, e era como se algo tivesse morrido dentro dele. Ele sabia que tinha que salvar sua esposa, então concordou em interromper a gravidez. A operação foi marcada para o dia seguinte. À noite, Olivia sonhou novamente com aquela garotinha, estendendo a mão para ele. Não vai funcionar, não vai funcionar, ela ouviu as palavras da mulher idosa. E novamente as lágrimas, a histeria. Por quê? Ela se levantou. Está tudo bem, disse-lhe sua colega de apartamento. Sim, Olivia disse em voz alta, e pensou consigo mesma que todos os outros estavam bem, mas ela não. Ela se deitou na cama com os olhos abertos, olhando para o teto, pois o amanhã era como uma execução para ela. Ela desejava de todo o coração que essa criança viesse ao mundo. Vamos, a enfermeira entrou atrás dela. Agora, as lágrimas cobriam seus olhos, a menina não conseguia ver para onde estava indo, depois disso, a anestesia e a escuridão. E a garota ainda estava tentando alcançá-la. Tire-me daqui, Olivia pediu a Jack quando tudo terminou. Ok, ele fez as malas e dirigiu. Os pais solteiros estavam com o coração partido. Mas não havia descanso no momento. Olivia tinha tantos tratamentos prescritos que percebeu que não conseguiria trabalhar por um longo tempo. Você quer dirigir ou eu levo você? Perguntou Jack a ela hoje de manhã. Ela não queria mais ninguém por perto no momento. A garota foi para outra clínica, onde analisaram todos os exames e escaneamentos e prescreveram o tratamento. Olivia, oi, Maria ligou para ela alguns meses depois. Olá,
Foi assim que ela cumprimentou há algum tempo. Como você está? Talvez possamos nos encontrar. Perguntou um amigo. Venha se quiser, a condição e a aparência não permitiam que Olivia saísse de casa. Tudo bem, então espere por ela à tarde, Maria prometeu vir. Quando as portas se abriram, ela ficou olhando para a amiga por um longo tempo. Ela estava usando um chale e parecia muito magra. O que havia acontecido? A garota não entendia. Entre, Olivia a convidou para entrar. Elas foram para a cozinha, onde ela contou a Marie, que estava sentada gemendo. Como pode ser isso? Sua amiga chorou. Assim é a vida, as lágrimas também rolaram dos olhos de Olivia. Elas ficaram sentadas assim por uma hora. Diga-me, você precisa de ajuda? Perguntou o hóspede. Não, ela balançou a cabeça, Jack é meu assistente principal. Bem, se precisar de alguma coisa, me ligue, a moça estava disposta a ajudar a qualquer momento. Obrigada, elas se abraçaram enquanto Maria saía de casa. O tratamento continuou, mas a quimioterapia não estava ajudando, eles precisavam de uma cirurgia. Olivia pensou sobre isso por um longo tempo e finalmente concordou. Tudo estava demorando muito, então Jack não foi ao hospital, ficou em casa esperando que a esposa o chamasse. O médico o chamou e disse que sua esposa ainda estava sob anestesia, mas que a operação havia sido um sucesso. Ela estava sendo constantemente levada para fazer check-ups, exames e outros procedimentos. Mas o que mais preocupava a garota agora era que o principal órgão dentro dela não estava mais lá, havia sido removido para não correr riscos. E isso significava que ela nunca mais teria filhos. Maria, posso ir vê-la? Olivia recebeu alta do hospital, mas não queria ir para casa. É claro que sua amiga sempre ficava feliz em vê-la. Olivia juntou tudo, ligou para Jack e disse a ele que havia recebido alta, mas que não voltaria para casa e que moraria temporariamente com sua amiga. O que aconteceu? Por quê? Ela não conseguia entender. Tenha paciência, ela não disse mais nada, apenas desligou. Maria estava esperando por ela, ela não sabia como encontrar a amiga, o que dizer a ela, pensou que descobriria quando a encontrasse. Olá, a garota entrou no apartamento, onde passou tantos dias felizes. Jesus, Reed, olhou para sua amiga. E não me diga que quer perder peso, me pergunte como, sorriu Olivia com um lábio. Por que não em casa? Maria percebeu que elas estavam tramando algo. Eu não quero, ela se sentou à mesa. Você não quer me contar ou quer ir para casa? Para casa, as lágrimas escorreram por seu rosto novamente. Conte-me, pediu Maria, sabendo que depois disso seria mais fácil. Eu tirei tudo do Puchinsky, agora estou vazio, ele não olhou para ela. Está tudo bem, o mais importante é que você está viva, a amiga abraçou. E quem precisa de mim assim? Deixe Jack viver sozinho, ele ainda é jovem, ele vai conhecer uma garota, eles vão se casar e então ela vai lhe dar um bebê, soluçou Olivia. Você vai ficar? Adivinhou a garota. Sim, por enquanto, sim, Olivia confirmou. Bem, vamos nos lembrar de nossa juventude, Maria tentou distraí-la. Jack não foi até eles hoje, ele deixou sua esposa cair em si. Mas no dia seguinte ele estava no corredor do apartamento, onde as meninas estavam, de joelhos. Querida, volte, eu me sinto tão mal sem você, ele implorou à esposa. Jack, acredite em mim, é difícil para você neste momento, mas é a melhor opção para você, eu não vou voltar, ela se virou para que ele não visse suas lágrimas. Do que está falando? Nós passamos por muita coisa juntos e vamos superar isso, ele tinha certeza. Você vai me agradecer depois, ela o afastou quando ele tentou abraçar seus joelhos. Amor, volte, amor, ele não conseguia encontrar as palavras. Maria não interveio, ela viu duas pessoas que se amavam chorando e não podia fazer nada. Jack, vamos conversar, ela chamou o homem quando 2 horas se passaram e eles estavam dizendo a mesma coisa um para o outro. Sobre o quê? Ele olhou para ela com os olhos vermelhos. Venha, ela o chamou no patamar. Quando eles saíram, ele não conseguia tirar os olhos das portas, atrás das quais estava a única amada que ele havia escolhido para a vida. Ouça, deixe-a se acalmar,
Enquanto a ferida estiver viva, ela se culpará por tudo, Mary implorou a Jack. E quanto a mim, você pensou em mim? Eu vou morrer sem ela, ela chorou novamente. Não morra, trabalhe, 1 mês, 2, 3, ela vai pensar em tudo, e vocês estarão juntos novamente. Eu lhe aconselho, não peço divórcio se não for necessário, perguntou a moça. Posso me despedir dela? Ela correu para a porta. Escreva para ela, tente ligar para ela, talvez seja mais fácil para vocês dois. Ela não o deixou voltar para o apartamento. O coração de Jack se partiu. Ali estava ela, diante dele, viva, sim, magra, sim, depois de uma cirurgia, mas ele a ama da melhor maneira possível. O homem passou pela loja a caminho de casa, dirigiu-se à seção de bebidas, onde comprou tudo o que precisava. Depois foi para casa, onde tudo era feito pelas mãos dela, como era difícil. Jack ficou bêbado, não queria pensar, não queria ver ninguém, só queria morrer. Como está se sentindo? Maria perguntava à amiga todos os dias. Parecia-lhe que, se não perguntasse, ela não lhe diria nada. Tudo bem, Olivia respondia todas as vezes. Era verdade, no que dizia respeito à sua saúde, ela não estava mais doente, estava tudo bem. Ainda era difícil andar, mas ela não estava sentindo dor. Estou indo trabalhar, ela beijou a amiga e saiu correndo. Maria entrou na mídia social, queria ver o que Jack estava fazendo. Ela sentia muita falta dele, mas percebeu que não deveria deixar de ir, viu que ele não estava online há muito tempo. O que havia acontecido, ela não sabia. Maria, você sabe o que há de errado com Jack? Ela perguntou à amiga quando voltou à tarde. Não, eu não o vejo desde que ele chegou aqui, ela deu de ombros. Ele não está online há 2 semanas, ela lhe mostrou. Se você quiser que eu descubra, Maria estava disposta a fazer qualquer coisa por sua amiga. Não, tenho certeza de que ela está fazendo isso de propósito, recusou Olivia. Tudo bem, como você quiser, ela concordou. Elas continuaram a viver e a ser amigas. Olivia, estou de férias, por que não vamos para o sul? Maria sugeriu isso em um verão. Eu não recusaria, não faria mal a ela respirar o ar do mar e relaxar no mar quente. Então foi decidido, vamos lá, minha amiga estava feliz por ter conseguido convencer Olivia. Elas decidiram que pegariam o trem e aproveitariam a conversa e a vista da janela. Não acredito que você está comigo novamente, a mesma Olivia que eu conhecia. Maria não se cansava de conversar enquanto viajavam. Sempre fui eu, você só precisava me entender, respondeu ela com tristeza. Por que você fez isso com Jack? Ele estava disposto a aceitar você. Ela decidiu que já havia passado tempo suficiente para falar sobre isso. Por que você fez isso? Sua amiga olhou para ela. Por que você fez isso? Ela não entendeu. Você começa a falar sobre ele. Você sabe que eu o amo, e eu nunca escondi isso de ninguém, é só que, era necessário. Olivia se virou para a janela. Maria percebeu que não voltaria a falar com ela por um tempo. As meninas haviam chegado, tinham alugado um lugar para ficar, agora só precisavam fazer o check-in e depois poderiam fazer o que quisessem. Para o mar. Maria olhou para sua amiga. Para o mar. Ela repetiu depois dela. As meninas trocaram de roupa e foram para o lugar onde não iam há tanto tempo. Elas chegaram ao mar quando se formaram. Depois, economizaram juntas até terem dinheiro suficiente para comprar passagens e pelo menos uma cabine para passar a noite. Essas lembranças eram as mais calorosas. As meninas iam para a praia e conversavam sobre aqueles tempos. Era bom. Deus, Maria, obrigada. Olivia apreciava os raios que brilhavam diretamente em seus olhos. Isso é um agradecimento. Se não fosse por você, dificilmente eu teria decidido. Elas se abraçaram. Olivia percebeu que estava guardando o rancor da amiga por nada. Ela ainda amava do mesmo jeito. As meninas estavam no mar havia apenas uma semana, mas até isso foi suficiente para relaxá-las. Quando estavam na cidade, Olivia percebeu como se sentia solitária. Foi então que ela decidiu visitar um orfanato pela primeira vez. Por que não? Há crianças lá que eu amo muito, elas vão alegrar minha vida entediante, disse Olivia, que ainda estava desempregada. Tudo bem, faça o que quiser, Maria apoiou.
Quando ela veio pela primeira vez, descobriu que os sorrisos das crianças e seus sentimentos sinceros animavam não apenas Olivia, mas todo o resto. Ela poderia vir vê-lo todos os dias? Ela então perguntou ao diretor. É claro que ele viu que a criança precisava de ajuda e não resistiu. Agora, em sua cidade, ele ficava o tempo todo no orfanato, mas quando ia a algum lugar, não deixava as crianças sem supervisão, mesmo que fossem completos estranhos. Maria, estou muito feliz, agora não tenho um filho, mas vários, já faz 3 anos que ele foi operado. Você tem notícias do Jack? Perguntou sua amiga. Ele provavelmente havia encontrado outra pessoa, mas Olivia não queria falar sobre isso, porque doía. Jack havia mudado muito desde que saíra do estado em que se encontrava há muito tempo. Sua mãe, que estava doente, ajudou. Ela ligou para o filho e pediu ajuda, e ultimamente ele não tinha um minuto de folga. Ele estava seguindo a mulher por toda parte. O homem pensou muito em sua vida, nunca pediu o divórcio, lembrou-se do que Maria havia lhe dito. Ele nunca mais teve notícias de sua esposa. Ele tentou ligar para ela, mas ela não atendeu, mas Jack não desistiu, ele esperou. Maria, posso lhe pedir um favor? Olivia olhou para ela. Claro, respondeu a mulher. Você não pode ir a algum lugar comigo? Outra pergunta veio de sua amiga. Diga-me quais são os segredos, ela não podia suportar. Quero ir até minha irmã e me desculpar, admitiu Olivia. Não é sua culpa, ela se perguntou. Por favor, apenas por favor, vamos tentar, ela estava disposta a fazer qualquer coisa, desde que sua própria pessoa a perdoasse. Tudo bem, Maria estava disposta a fazer qualquer coisa para que sua amiga se sentisse bem. Elas estavam de volta ao trem, viajando para onde Julia, a irmã mais nova de Olivia, costumava morar. Você se lembra do endereço? Perguntou a amiga. Claro que sim, nunca vou me esquecer. Elas saíram para a plataforma e agora estavam a caminho do lugar onde Julia morava. Na casa onde o carro parou, as amigas desceram do carro, pagaram e agradeceram ao motorista. Prontas? Maria olhou para Olivia. Sim, ela exalou, e juntas caminharam até a entrada da garagem. Elas bateram na porta, da qual Olivia se lembrava da última vez em que estivera aqui, por cerca de 5 minutos, mas ninguém abriu. Talvez eles estejam trabalhando, sugeriu Maria. Não sei, Olivia estava muito determinada a conhecê-la, mas agora seu fervor havia diminuído um pouco. Quem você veio ver? Perguntou a tia com severidade, enquanto subia as escadas. Minha irmã Júlia mora aqui, Olivia se virou para ela. Você quer dizer morou? Corrigiu a mulher com quem estavam conversando. Morava como? Olivia percebeu que estava atrasada. Ela encontrou um namorado e se mudou, a velha cuspiu no chão. Por que você faria isso? Suas amigas ficaram surpresas, quase em um sussurro. Ficou mais calmo, e como ele estava aqui, ela não lhe contou tudo em detalhes. Você não sabe onde? Perguntou Maria com esperança. Não, e eu não quero saber, ela subiu mais os degraus. Antes de sairmos daqui, quero dar uma passada no orfanato, Olivia olhou para a amiga. É claro que Maria conhecia essa peculiaridade dela. Primeiro elas iam à loja e depois ao orfanato. Mas isso não estava funcionando. Maria chamou um táxi e elas entraram na garagem quando, de repente, Olivia começou a tremer e se curvou para trás, o que assustou a amiga. Ambulância, urgente, ditou o endereço no telefone. Maria acompanhou a amiga até o hospital. Os médicos disseram que um dia ela não sobreviveria aqui. Então a garota foi para casa sozinha. Pensou muito no que poderia ter acontecido, mas depois desistiu. Olivia iria melhorar e contar sua própria história. Você está bem? Olivia abriu os olhos, percebeu que estava no hospital, em sua mente eles estavam indo buscar as crianças. Não sei, ela ainda não tinha se dado conta do estado em que se encontrava. Olá, um jovem de jaleco branco entrou no quarto. Sim, Olivia olhou pela janela para saber que hora do dia era, mas não conseguiu. Suspeitamos que você tenha sofrido metástase. Ele se sentou ao lado da cama de Olivia. O quê?
Por que isso aconteceria? Ela o encarou. Isso acontece depois da operação, disse-lhe o médico. Eu não quero que você faça nada, ela gritou. Você é contra o teste? Era a primeira vez que eu via uma paciente assim. Quanto me restará se realmente for o que o senhor diz que é? Ela queria saber o valor exato. Ninguém pode dizer, talvez você viva 1 ano, talvez 2, mas, às vezes, nem 1 mês é suficiente. Ele não olhou para ela, mas escreveu ou desenhou em seu caderno. Olivia não podia vê-lo. Então eu tenho 1 mês se for realmente ruim? Ela olhou nos olhos. Sim, considere isso. Ela se levantou e saiu correndo da sala. Ótimo, disse a garota para si mesma. Ela não ia passar um tempo aqui, pensou, apenas para desperdiçá-lo. Olivia decidiu esta tarde que passaria a noite aqui e amanhã simplesmente iria embora. Ela não precisava de nenhum tratamento. Quem precisava dela, uma mera mulher inútil que não podia fazer nada por ninguém? Adeus, ela saiu para o saguão do hospital. Espere, uma jovem queria alcançá-la. Obrigada, não preciso de sua ajuda, Olivia murmurou. Ela saiu do prédio do hospital, não conhecia a cidade, então teve que perguntar aos transeuntes. Com licença, poderia me dizer onde fica a agência bancária mais próxima? Perguntou ela. É claro que a avó explicou tudo em detalhes. Então a garota foi até lá. Ela sabia que tinha algumas economias em sua conta, poderia sacá-las e fazer uma boa ação para os outros. De qualquer forma, ela não precisaria mais disso. Bom dia, ela entrou no banco. Olá, em que posso ajudá-lo? Uma jovem se aproximou dele. Quero sacar o dinheiro do meu depósito. Ela viu que não havia fila. Tudo bem, vá até este guichê. Ela pegou um bilhete para si mesma. Olivia lhe entregou seu passaporte e a moça sentada à sua frente sorriu. Ela o mostrou e lhe contou tudo. A conta acabou não sendo tão pequena. Ela havia recebido tudo e agora, feliz, estava a caminho da loja de brinquedos. Me dê algo barato, mais decente, eu queria ter muitos presentes. Por que não entramos e damos uma olhada? A vendedora olhou para ela. Ok, Olivia gostou disso. Elas percorreram os corredores e ela empilhou todas as coisas de que gostava em um carrinho. Com algumas das bonecas e jogos, Olivia parou para ver o que eram e o que fazer com elas. É incrível, ela ergueu os olhos para a mulher que caminhava ao seu lado. Não tivemos isso em nossa infância. Sim, agora os fabricantes estão se preparando, ela confirmou. Eu levo tudo, Olivia apontou para um carrinho cheio até o topo. Tem certeza? A vendedora não conseguia acreditar que havia tantos compradores hoje. Sim, ela assentiu. Depois de empacotar tudo, Olivia saiu da loja. Ela ainda tinha algum dinheiro sobrando, então decidiu ir a uma loja próxima que vendia uma variedade de doces. Lá ela comprou balas, pirulitos e muitas outras coisinhas. Na rua, ela chamou um táxi. Para onde está indo? O homem olhou para as sacolas que nem cabiam no porta-malas. Para o orfanato, disse Olivia, confiante, com medo de que não fosse o único na cidade. Mas não era, então a garota exalou. Eles chegaram com sucesso ao local. O motorista do táxi ajudou-a a descarregar. Feliz, ele olhou para sua passageira com respeito. Nem todo mundo é assim, comprando um monte de coisas com seu próprio dinheiro e depois dando para as crianças. Obrigada, ela sorriu, porque agora estava feliz em fazer boas ações, como sempre. Olá, você pode me ajudar? Ela se aproximou do guarda. O que você tem aí? Ele olhou através da cerca. Presentes para os alunos desta instituição, ele apontou para o prédio. Ele abriu o portão e caminhou até os pacotes na calçada. Olivia conheceu todo mundo aqui, primeiro com as babás, com razão, elas foram as primeiras a sair para conhecer, e depois com o diretor. Será que ela poderia não apenas passar, mas também passar algum tempo com as crianças? Ele perguntou. É claro que ele não se importava em receber convidados dessa forma. Olivia entrou no grupo, as crianças estavam sentadas no chão, brincando com brinquedos. Algumas corriam, outras desenhavam em silêncio.
Ela decidiu conhecer as crianças primeiro e depois lhes dar presentes. Mamãe. Um garotinho correu até ela. Querida, não, sou apenas uma fada boazinha. Olivia sabia como as crianças reagiam quando adultos se aproximavam delas. Algumas queriam ser acolhidas, outras queriam ganhar sua confiança. Mas não era por isso que ela estava aqui. Qual é o seu nome? Uma garotinha de cerca de 5 anos se aproximou dela. Olivia olhou para ela com olhos arregalados. E eu sou Maddie, disse ela e envolveu seus braços em seu pescoço. Olivia não conseguia acreditar, aquela garotinha era igualzinha a ela quando era pequena. Ela a puxou para perto de si e pensou que não poderia deixá-la aqui. Pessoal, eu trouxe presentes para vocês, a menina estava com pressa. Onde eles estão? Ela se alegrou. Rapidamente, ela foi até a tutora, contou-lhe tudo e ela apenas assentiu com a cabeça. Ouvindo as instruções. Olá de novo, ofegou Olivia. Como se estivesse com pressa, ela entrou correndo na sala do diretor. Obrigado, Olivia. Ele se levantou para cumprimentá-la. Ok, espere, ela o interrompeu. Quero saber sobre a garota Maddie. Ela está no grupo em que eu estava hoje. Olivia falou confusa e apressada porque achava que não tinha tempo suficiente para tudo. Ok, espere, eu vou descobrir agora. O homem tentou impedi-la. O homem chamou a tutora, ela explicou tudo e o diretor apenas balançou a cabeça. Então, ele se sentou à sua mesa e tirou a pasta certa do armário. Maddie. Sim, Olivia se preocupou. Vejamos, abandonada no orfanato, ela leu. Então, você não tem nenhuma informação sobre a garota? Ela olhou para ele com os olhos arregalados. É isso mesmo, ele respondeu, assim como no exército. Preciso de uma lista de documentos que me permitam adotar a criança. Ela olhou para o homem como se ele fosse seu salvador. Aqui, ela puxou uma folha de papel. Obrigada, não dê isso a ninguém, eu voltarei, Olivia prometeu, e saiu correndo do escritório. Ela estava agora a caminho da estação de trem. Por favor, uma passagem, ela estendeu todo o dinheiro que lhe restava. Por favor, ela deu o troco e a passagem para o caixa. Ao embarcar no trem, Olivia tirou o celular do bolso, com as mãos tremendo. De memória, Olivia discou um número que lhe era familiar há anos. Jack, alô, ela gritou quando o número foi atendido. Olivia? Ele ficou em silêncio, surpreso. Sim, sou eu. Ela viu que outros passageiros já estavam olhando para ela, decidiu se levantar e sair para o saguão. De repente, o quê? Ela ficou surpresa. Jack, me encontre na estação? Ela disse qual trem iria pegar. É claro que ele fez uma cara de quem estava pronto para aquela ligação. Então, eu o encontrarei lá em algumas horas. Ela desligou o telefone, voltou ao seu lugar e sentou-se olhando pela janela. O tempo passou muito lentamente. Parecia que ela e Maria tinham viajado muito rápido, e agora o trem parecia estar indo muito devagar. Olivia olhou pela janela, viu o trem parar e, em seguida, seu maquinista. Olá, ela saiu do vagão. O estado de excitação havia desaparecido. Ela estava mais calma agora. Olivia, ele estava caminhando em sua direção. Espere, ela percebeu. Agora as perguntas e os abraços começariam. Ela não precisava deles. Olivia, esperei tanto tempo por este momento. Ele queria abraçá-la como antes. Jack, eu preciso falar com você sobre algo sério. Ela olhou nos olhos dele. Vamos, ele pegou a mão dela e a levou para fora da estação. Ouça, ela entrou no carro. Espere, vamos para casa e contar tudo com calma. Era óbvio que Jack estava preocupado. Bem, ela não se atreveu a distraí-lo da estrada. Olivia se sentou ao lado do homem que tanto amava, mas sem querer arruinar a vida dele. Ela não se aproximava dele há muito tempo. Você tem alguém? Ela perguntou apenas porque não queria que sua nova namorada tivesse uma ideia errada. Você recebeu os papéis do divórcio? Perguntou ela, e olhou. Não, ela ficou tensa porque não sabia nada sobre isso. Então, por que você pergunta? Ela olhou para a estrada. Me desculpe, eu só precisava saber. Ela não disse mais nada.
Quando a casa onde ela e Jack haviam vivido tão felizes apareceu ao longe, Olivia ficou triste. Ela percebeu que queria pedir a ele algo que ajudaria muito, mas será que ele concordaria? Vamos lá, ele abriu a porta e apertou a mão dela. Ok, ela concordou, Olivia concordou com tudo. Eles subiram para o apartamento, aquele cheiro da entrada do qual ela se lembrava. Muitas avós moravam aqui, então o cheiro era de comida e outras coisas gostosas. Vá em frente, ela abriu as portas e Olivia percebeu que nada havia mudado aqui desde que ela tinha ido embora. Jack, ela olhou em volta. Sim, eu não mudei nada, estava com medo de que você voltasse e não gostasse, ele olhou para ela. Então o marido e a mulher, que não estavam juntos há muito tempo, foram para a cozinha. Chá, ele olhou para sua mulher favorita. Para Jack, parecia que era um sonho, que ela estava dormindo e que tudo estava acontecendo ao seu lado. Sim, ela assentiu. Você precisa de ajuda? O homem colocou 2 xícaras na mesa. Muita coisa, Olivia chorou. Fale, ela tomou as mãos dele nas suas. Desculpe-me por entrar assim em sua vida, ela chorou. Eu a ouvi e vou ajudá-la no que me pedir. O homem também tinha lágrimas nos olhos. Eu estive com Maria todo esse tempo, mas acho que você já sabe disso. Ele começou sua história. Sim, qual é o ponto? Maria não está bem? Ele tentou se antecipar aos pensamentos dela. Não, me escute, se você disser não, eu entendo. Ela olhou nos olhos dele. Tudo bem, ela se calou. Há alguns dias, pedi a Maria para me ajudar. Você sabe que minha irmã acha que sou culpado, então eu queria me desculpar. Fomos até o local onde ela morava, mas infelizmente não a encontraram, disse Olivia com lágrimas nos olhos. E você quer que eu a encontre? Jack adivinhou. Não, por favor, ouça, ela lhe implorou. Estou ouvindo, fale, ela apertou as palmas das mãos dele. Não sei se você e Maria têm mantido contato ou não, mas eu adoro visitar orfanatos. As crianças são sinceras, elas me fazem sentir melhor. Ela olhou para ele. E Jack a puxou pelo braço e, quando estava perto, sentou-a em seu colo, como havia feito tantas vezes, mais de uma vez, quando estavam juntos. E então? Ele embalou contra ele como uma criança. Ontem visitei outro orfanato, e lá estava ela, chorando como nunca havia chorado antes. Por quem? Jack não entendia. Nossa filha, Olivia, estava olhando para o marido e não tirava os olhos dele. Você está delirando? Ele tocou a testa dela. Não, está é a garota que eu vi em meu sonho, estendendo as mãos para mim. Olivia chorou. Ok, o homem decidiu concordar com ela, e agora? Nós deveríamos adotá-la, já que ainda somos marido e mulher, temos um lugar para morar, um emprego. Por que não fazer isso? Agora a garota estava falando como uma mulher de verdade. Ok, farei qualquer coisa para ter você ao meu lado. Ele apertou com tanta força que era difícil respirar. Jack, é verdade? Ela não conseguia acreditar que ele havia concordado tão rapidamente, imaginando o que ele diria e como a convenceria. Sim, ele pressionou sua bochecha contra ela. Eu te amo. Ela pegou o rosto dele com as mãos e começou a beijá-lo. Naquele momento, Jack também não conseguiu suportar, ele havia guardado sua ternura por tantos anos, agora estava apenas beijando a pessoa que amava. Aqui está uma lista de documentos, você mesmo pode juntá-los. Ela colocou um pequeno pedaço de papel sobre a mesa. Naturalmente, ele o dobrou ao meio e o colocou no bolso. Querido, ela olhou para ele, não me resta muito, preciso terminar tudo. Estou ouvindo. Prometo que até o final do mês tudo estará pronto. Ele nunca traiu, então Olivia acreditou nele. A família estava reunida novamente. Olivia teve que se acostumar a ter seu amante por perto novamente. Ela fazia tudo como sempre e Jack tentava agradá-la em tudo. Como prometido, o homem fez tudo o que podia. Eles entraram no carro dele e dirigiram até onde Olivia achava que a filha estava. O diretor os cumprimentou de forma amigável. Ele aceitou todos os documentos e prometeu verificar tudo o mais rápido possível. Mamãe. Maddie se aproximou do casal. Sim, querida, logo estaremos em casa. Olivia sentou-se em frente à menina. E quem é aquele?
papai. Ela apontou para Jack. Como você adivinhou? Ela riu. Não sei, ela olhou para ele com olhos azuis. Olivia, quando você me contou sobre a garota, eu não acreditei em você, eles estavam sentados no carro do lado de fora do orfanato. E agora? Ela olhou para onde as crianças estavam caminhando. Agora eu sei o que você quer dizer, ele também estava olhando para lá. Jack e Olivia decidiram não sair daqui até que uma decisão fosse tomada. Eles conseguiram um quarto em um hotel e estão hospedados lá. Diga-me, o que aconteceu aqui quando você e Maria chegaram? O homem fez uma pergunta que sua esposa não quis responder. Não quero aborrecê-lo, ela olhou para ele novamente. E eu quero ouvir, ela percebeu que ele não estava desistindo. Os médicos me disseram que não resta muito tempo, ouça, não interrompa, ela podia ver que o marido queria dizer algo, há uma Maria que gosta de você há muito tempo. Agora vamos adotar a Maddie e depois você vai morar com ela. Do que você está falando? Sempre há uma saída, eu não podia acreditar que era verdade. Está bem, vou lhe contar meu pequeno segredo, admitiu ela. Ao ouvir, ele estava disposto a aceitar qualquer decisão que ela tomasse. Quando me disseram que eu estava morrendo, decidi comprar presentes para as crianças para que alguém se sentisse melhor. E quando eu vi a Maddie, eu sabia que ela não morreria, ela quebraria meus dentes, mas eu não a deixaria, e ela chorou novamente. Querida, você não vai morrer, eu prometo, eu não conseguia acreditar que isso estava realmente acontecendo com ela. Ok, eu acredito em você, eles se abraçaram e ficaram assim por um longo tempo. 3 semanas se passaram, Jack e Olivia estavam de volta aos portões do orfanato. Como está indo o nosso caso? A garota entrou na sala da diretora. Posso parabenizá-lo, ela lhe entregou os documentos. De jeito nenhum, Olivia estava tão animada que quase desmaiou. Está tudo bem, o homem ajudou a se sentar na cadeira. Tudo bem, ela não conseguia respirar direito. Depois disso, Olivia saiu e ligou para Jack, que também estava animado porque eles estavam prestes a ter uma filha. Eles entraram no grupo, Maddie estava tão bonita, em seu vestido, com laços. Venha cá, Olivia estendeu os braços. Mamãe, ela abraçou. Sim, eu sou sua mamãe, ela abraçou e chorou. Todos saíram juntos do prédio do orfanato, atravessaram o portão e entraram no carro. Então, família, casa? Perguntou o homem à mulher e à criança. Sim, elas gritaram de alegria. Dirigindo e conversando, tudo correu bem. Quando chegaram ao vilarejo, mostraram o apartamento à filha. Ela adorou. Escute, eu decidi fazer o exame, aceitarei qualquer operação, basta que você, Maddie, não se jogue fora, disse ela confiante ao marido Olivia. Querida, sempre estaremos ao seu lado e tenho certeza de que nada acontecerá com você, ele prometeu a ela. Tudo bem, mas você ainda tem que me prometer, ela olhou para ele. Eu prometo, ele a beijou. Depois disso, Olivia foi até o quarto da filha para ler uma história para ela dormir. Ela estava sentada na cama, sem fazer nada. Por que está sentada assim? Perguntou a nova mãe. Para que você não comece a me repreender por tocar nas coisas, disse a menina. Você o quê? É tudo seu, você pode tocar no que quiser aqui dentro, riu Olivia. É mesmo? A garotinha olhou para cima com olhos tão confiantes. O senhor o quê? A mãe a abraçou. Obrigada por me tirar de lá, a menina chorou e a abraçou. No dia seguinte, Olivia marcou uma consulta com o médico. Ela foi até lá com as pernas grogues. Ontem, ela não se importava com o que lhe aconteceria. Mas hoje ela queria viver, porque agora tinha alguém por quem viver. Olá, ele entrou no consultório do médico. Saudações, do que estamos reclamando? Ele tirou o cartão das mãos dela e começou a olhar o prontuário. Você está com medo? Perguntou Olivia. Não, ela balançou a cabeça. Marque a consulta, eu farei qualquer coisa. Ela olhou para ele, de cabeça erguida e orgulhosa. Aqui estão todas as referências, depois de passar pelos médicos, venha direto me ver, ela lhe entregou os papéis. Obrigada,
Ela estava disposta a fazer qualquer coisa para viver. Olivia não estava disposta a parar por nada. Ela queria essa criança. Ela tinha visto essa criança em seus sonhos tantas vezes. E ela não tinha. Ela tinha passado por muita coisa para simplesmente desistir. Você se saiu bem. Estou orgulhoso de você, Jack havia dito a ela em casa. Bastava. Olivia queria estar com a filha enquanto ela ainda estava neste mundo. Tudo bem, o que quer que você diga, Jack entendia sua esposa, porque ela era a coisa mais preciosa do mundo. Ele estava indo para o inquérito, e pensou que, se encontrassem algo lá agora, ele faria qualquer operação, suportaria outro tratamento de quimioterapia, mas ficaria com ela, com sua filhinha. O técnico do laboratório a cumprimentou. Obrigada, ela percebeu, muitas pessoas odiavam o homem, e ele estava apenas fazendo o seu trabalho. Um exame, outro, e mais alguns, mas Olivia não reclamou de nada. Ela aguardava a consulta mais importante de todas, com o médico que lhe daria o veredicto. Quando? Jack perguntou simplesmente. Daqui a 2 dias, era o tempo que faltava para o veredicto da garota. Boa tarde, ele entrou no escritório, sem tristeza no rosto. Vejo que, apesar de saber o que estamos procurando, você não está desanimada, disse ela à garota e abriu o cartão, que continha tudo o que Olivia temia. Vamos acabar logo com isso, ela não queria reclamar. Bem, ela começou a dar uma olhada nos resultados de todos os exames. Olivia, você pode esperar no corredor? Perguntou o homem. É claro que ela percebeu que estava no meio de outra coisa, e isso só significava uma coisa: ela não estava bem novamente. Vá em frente, a enfermeira saiu 1 hora depois para vê-la. Durante esse tempo, Olivia viu o médico ir para outro lugar. Falando claramente, ela olhou para o médico e não quis que ele entrasse na brincadeira. Você está indo bem, respondeu ela. Não acredito nisso. Eu estava determinada. O local onde você fez o teste era impreciso, ou talvez você tenha um resfriado ou algo assim para mostrar. Ela mostrou os papéis. Isso é verdade? Ela olhou para o homem e não conseguia acreditar que havia sido diagnosticada erroneamente. Você pode ir a qualquer clínica, eles lhe dirão a mesma coisa. O médico sorriu. Obrigada, ela o abraçou. Ele ficou atônito com aquele ato. E então, quando imaginou o que a paciente estava experimentando enquanto esperava para ser informada, ele entendeu. Olivia estava indo para casa. Não, ela não estava andando, estava flutuando. No momento, ela queria fazer tudo por seus entes queridos. Maria, alô, ela discou o número da amiga. Olivia, quase enlouqueci, onde você está, o que há de errado? Ela gritou ao telefone. Estamos esperando você para uma visita hoje à noite, disse ela alegremente. Que visita? Sua amiga ficou intrigada. Uma história, vem até o antigo endereço, estamos de volta com Jack, Olivia sabia como surpreender. Estou em choque, disse Maria como se não acreditasse em sua amiga. Eu também ainda estou em choque, vamos lá, tenho mais uma coisa para fazermos juntas, Olivia falava por enigmas. Estarei lá em algumas horas, prometeu Maria e desligou. Jack, ela mesma se aproximou, colocou os braços em volta dele e começou a beijá-lo. Qual é o seu problema? Ele, assim como sua amiga, não entendia muito bem o que havia acontecido. Fui examinada, está tudo limpo, ela estava feliz. Fico muito feliz, que você seja sempre saudável e feliz. Comigo ou com qualquer outra pessoa, ela respondeu à ternura dele. E agora vamos para o berçário, anunciou ela ao marido. É muito cedo, Maddie nunca foi buscada a essa hora. Era um feriado, então a criança podia se dar ao luxo de ficar com os pais. Olivia tinha certeza de que ela estava falando sério. Maddie e seus novos pais estavam em casa, Maria havia chegado. Fazia muito tempo que não nos sentávamos em tão boa companhia, ela olhou para os amigos. Agora seria muito frequente, prometeu sua amiga. Você tinha negócios conosco, lembrou-lhe o marido. Sim, não pense que sou louca, ela olhou para as pessoas mais próximas. Falem, eles não aguentaram o suspense. Quero fazer um teste de DNA, murmurou a garota. Não estou entendendo, Jack olhou para a esposa.
Foi isso que eu quis dizer quando falei que você pensaria que eu não estava bem em casa. Olivia riu. Bem, fale mais alto. Sua amiga e o marido estavam esperando. Bem, não pode ser uma coincidência. Ela olhou para Maddie. Minha irmã morava nessa cidade, só um orfanato, e Julia foi embora rapidamente. Ninguém sabe nada sobre ela, sugeriu Olivia. Estou ouvindo. Jack assentiu. O sorriso desapareceu de seu rosto. E então? A mulher não entendeu. E se ela for filha de um completo estranho? Essa pergunta assustou, mas ela a fez. De qualquer forma, o mais importante é que eu vou fazer isso. A garota confiava em si mesma. Bem, Jack estava disposto a apoiá-la em tudo. Eu não sou conselheira aqui. Maria não queria se envolver em algo que pudesse deixar sua amiga para baixo novamente. Vamos fazer isso amanhã, não vamos? Ela olhou para a menina. Sim, mamãe, ela sorriu. Isso mesmo, e não me importo nem um pouco com as opiniões alheias. Olivia abraçou a filha. Chegaram à clínica, onde levaram o material biológico. Agora era só esperar. Jack, você não acha? Deitaram-se na cama para passar a noite. Vamos esperar pelos resultados. Pela primeira vez em sua vida o homem não queria tirar conclusões precipitadas. Tudo bem, ela colocou os braços em volta do marido e se deitou em seu peito, como havia feito antes. O tempo passou lentamente. Olivia ligava para a clínica todos os dias, já estava farta de descobrir toda a verdade. Nesse ponto, ela continuava indo ao orfanato e interagindo com aqueles que ela sentia que precisavam de sua presença. Olivia? Ela ouviu a voz de uma mulher ao telefone. Sim, ele respondeu com o coração pesado. Temos tudo pronto, você pode vir e pegar os resultados, disse ela gentilmente. Que está comigo? Ele olhou para a família. Nós estamos, gritaram o marido e a filha em uníssono. A família se sentou no carro, a garota tinha um envelope nas mãos. Vocês esperaram tanto tempo e agora estão arrastando isso. Jack não aguentou. Estou com medo, Olivia admitiu. Você vai me deixar fazer isso? Ele olhou para ela. Não, a história é minha, eu mesmo tenho que abri-la. Ele abriu a aba e começou a puxar o papel. A única folha 4 parecia tão longa que sua paciência estava se esgotando. E aí? Jack esperou para ver o que dizia. Compatibilidade, essa palavra que ele tinha acabado de conhecer, ainda não tinha aparecido com a frase de Olivia. Meu Deus, isso pode lhe causar um ataque cardíaco, disse Jack, nervoso. 77,6, ela o encarou. O que você tinha que provar? Questionou ele. Maddie, você é minha, ele abraçou, mesmo que fosse desconfortável. Mamãe, eu te amo muito. A menina podia estar fingindo, mas queria mostrar à mulher que a havia tirado daquele lugar que ela se importava com ela. Posso lhe perguntar uma coisa? Olivia olhou para o marido. Sim, ele assentiu. Encontre minha irmã, ele implorou. Bem, ele mesmo acabaria fazendo isso. Depois daquela conversa, Olivia lhe perguntava todas as noites como ele estava se saindo. Mas Jack não estava procurando por si mesmo, então ele respondia com as palavras de outra pessoa. Jack, o que há de errado? Já faz um mês que ele contou todos os fatos sobre Julia. Olivia, temos que esperar, ele percebeu. Quanto tempo? Ela não podia. Seja paciente, ele abordou. Tudo bem, ela concordou. Jack e Olivia nunca brigavam. O homem sempre se lembrava do momento em que sua esposa saía do seu caminho. Querida, Dance, o homem chegou em casa um dia, já fazia quase um mês que ele havia procurado por Julia. Será que ele a encontrou? Ele imaginou. Sim, aqui está o endereço, ele entregou um pedaço de papel a Olivia. Você está comigo? Ela sabia que ele sempre estaria ao seu lado. Vamos, Olivia também estava com seus pais. Eles entraram no carro, o endereço era familiar, então a família se preparou para uma longa viagem. Eles dirigiram, pararam, todos estavam felizes. Esta é a casa, eles pararam para passar a noite perto dela. Por que não passamos a noite em algum lugar e depois vamos vê-la? Perguntou Jack.
Não, eu estava esperando por esse momento há muito tempo, Olivia rebateu. Ela puxou a porta e ela cedeu. Depois disso, apenas 2 andares abaixo, e eles estavam no apartamento, a garota bateu na porta. Quem mais está aqui? A garota abriu a porta, estava de camisola e claramente não era ela mesma. Júlia? Olivia reconheceu como sua irmã. O que você quer? Ela levantou a cabeça. Conversar, ela poderia ter ido embora, mas não queria. O que? Sim, você, naquele momento, mas Gia apareceu na porta. Você a reconhece? Olivia perguntou. Como? Júlia estava confusa. Talvez ela pudesse nos deixar entrar no apartamento. A irmã era Olivia. Ok, entrem. Depois que Júlia viu Maddy, ela não conseguiu fazer nada. O apartamento cheirava a mofo e todos entraram na sala. Jack, por favor, vá com Maddy, faça um chá na cozinha. Ela olhou para o marido para distrair a garota. Tudo bem, foi para lá que eles foram. Nem me fale, ela olhou para sua irmã Olivia. Você sabe que eu nunca vou perdoá-lo pelo que fez com a mamãe, ela sibilou por entre os dentes. Eu era apenas uma criança como você, nunca quis fazer nada de errado, Olivia sempre se defendia. Então conheci Jeremy. Estávamos juntos, ele ajudava, provia, pode-se dizer que a vida era boa. Então descobri que estava esperando um filho, ele ficou feliz, até me deu um anel, um de bronze, mas isso não muda as coisas. Ele fez uma pausa, olhando para a mesa, não havia nada lá. O que aconteceu depois? Olivia esperou pelo resto da história. Nada, enquanto todos estavam felizes, eu estava grávida. Para mim, tudo o que eu quiser, mas em padrões aceitáveis, ela se corrigiu. Rapidamente, Olivia não queria ouvir como sua irmã vivia com seus namorados. Eu dei à luz a ela, Júlia olhou para a cozinha. E daí? Gritou Olivia. Nada, nós voltamos para casa. E então, a cada ano que passava, eu via o quanto ela se parecia com você, como se não tivesse sido eu quem a deu à luz, mas você, a voz de Júlia tornou-se desagradável novamente. E você a levou para um orfanato? Eu não conseguia acreditar em minha irmã mais velha. O que eu deveria fazer? Odiar o bebê? A mais nova estava agora olhando para a mais velha. Como você pôde? Olivia estava chorando inconsolavelmente. Ela poderia ter feito isso, mas Júlia não se sentia culpada. E se eu não a tivesse visto? Olivia chorou. Então não foi o destino, disse a garota sentada à sua frente. Sabe, o fato de você ter me culpado a vida toda pela morte de sua mãe tem seu lugar. Você era uma garotinha, e o que está em seu cérebro é o que está em seu cérebro. Mas se colocasse sua própria filha em um orfanato e tivesse meu número, poderia ter ligado. Você não vai embora? A irmã mais nova estava sentada, mostrando que não estava feliz em receber visitas. Pensei que você e eu faríamos as pazes, e então estaríamos juntos, apoiando um ao outro. Olivia franziu os lábios. E o que você conseguiu? A garota olhou para ela com insolência. Nada. Olivia se levantou da cadeira, percebendo que essa era a primeira vez que ela estava falando sério com a irmã. Antes, eram constantes as acusações e os insultos de Júlia. Família, já tomou seu chá? Gritou ela em direção à cozinha. Sim, minha mamãe. Maddy olhou para Júlia com os olhos apertados, mas mal se lembrava dela. Querido, ela abraçou Jack quando ele se aproximou, me leve para longe daqui. Ok, vamos. Ela pegou a filha nos braços, e ao sair do apartamento, virou-se e encontrou os olhos da garota que morava aqui. Ele percebeu que ela não havia tirado nenhuma conclusão da vida que tinha vivido. Você vem? Ele ouviu sua esposa dizer. Correndo, eles riram junto com Maddy. A família saiu da entrada da garagem, entrou no carro e o marido olhou para a esposa. Satisfeito? Perguntou ele. A única coisa que me preocupava era se ele poderia levar nossa filha para longe de nós, e eu queria chorar, mas Olivia se segurou. Mamãe, ninguém vai me levar embora, ela abraçou do outro lado do assento, e só então se acalmou.
Nós sempre estaremos juntos. Ele apenas tocou a bochecha dela com os lábios, depois ligou o carro e eles foram embora.